Oi, pessoal. Vamos lá, né? Mais uma aula de biologia. E dando continuidade aí, né, o transporte de seiva no vegetal. Agora, esse transporte de seiva elaborada. Então, a estrutura, né, vegetal que realiza esse transporte é o floema, certo? E aí a gente fala, né, de seiva elaborada ou seiva orgânica. O líquido, né, constituído por água e compostos orgânicos que são resultados da fotossíntese. E aí a gente coloca glicose, sacarose, né, os açúcares principalmente. E eles vão percorrer a planta normalmente no trajeto da folha, né, passa pelos ramos, o caule, até chegar às raízes, porque são partes da planta que não são capazes de fazer fotossíntese, né? Então elas não são autossuficientes, certo? E aí, o floema. O floema, bem diferente lá do xilema, lembra? Xilema constituído por células mortas, né, impregnadas por lignina. O floema agora não, são células vivas, tá? Células vivas, que a gente chama aí de células crivadas, né? A gente chama aí de tubos crivados, e também as células companheiras. Então, essas células aí que a gente fala, né, de células do tubo crivado, por que crivado, né? Crivado é por conta que as paredes dessas células do floema, observa aí no desenho que tem aí a placa crivada em vista frontal, né? Elas são perfuradas por muitos poros. E aí fica um aspecto de um crivo do chuveiro. E cada poro, ele é atravessado por um plasmodesmo, que é o quê? Uma fina ponte citoplasmática que comunica diretamente os citoplasmas das células vizinhas. Então, ó, durante a formação dos elementos do tubo crivado, certo? Essas células, elas não morrem, né? Lembra que eu comparei que agora as células do floema, elas são células vivas. Porém, elas são células sem núcleo, tá? Elas são células anucleadas. Ocorreu aí no processo do desenvolvimento dela uma degeneração do núcleo. Ocorreu também uma degeneração da membrana vacuolar, tá? Dos ribossomos, do complexo Golgi e do citoesqueleto, certo? Então, a célula companheira, que é a célula que está sempre aí, né, lado a lado dela, são as células que lhes fornecem, né, proteínas e outras substâncias necessárias ao metabolismo dessa célula crivada. Tá? Então, a gente fala que essas células emprestam, né, o núcleo para que essa célula anucleada possa se manter viva e aí realizar todas as suas funções, né? Agora, vamos ver como que é feito esse transporte, né? Que eu falei, normalmente é da raiz, é das folhas, lá onde a fotossíntese ocorre, e vai passando para a raiz, que é o local onde não consegue realizar fotossíntese, tá? Mas também pode haver movimento dessa seiva elaborada em direção ao ápice do caule. Por quê? Pode ter um broto, né, uma folha, um fruto em desenvolvimento, certo? Então, de modo geral, os materiais orgânicos são transportados dos órgãos produtores para os órgãos de consumo, ou então até mesmo para os órgãos de reserva, né, que vão fazer o armazenamento dessa glicose, tá? Então, você tem uma representação aí mostrando justamente isso, né? Onde você tem a célula da folha, que é a fonte de açúcar, onde a fotossíntese ocorre. Esse açúcar vai ser transportado juntamente com água, né, pelo vaso do floema, e vai ser direcionado à célula da raiz, que pode tanto utilizar, né, imediatamente para poder realizar aí reações do metabolismo, ou reserva, né, principalmente aí em plantas que ficam sem folhas, né, e aí precisa armazenar energia durante estações do ano, como por exemplo o inverno, né, tá bom? E como que foi explicado, né, essa questão de como que essa seiva orgânica é transportada? Então, a teoria, né, essa hipótese mais aceita é a hipótese elaborada por esse fisiologista vegetal que é o Mink, tá? Ele elaborou aí, né, um experimento
para conseguir explicar, né, como que se daria esse transporte, tá? E a gente também chama essa teoria de hipótese do fluxo de massa da solução, ou ainda hipótese do arrastamento mecânico da solução, tá? E como que ele explica isso? Olha, usando dois balões, tá, com membranas semipermeáveis, né? Então elas deixam passar água, mas não deixa passar o açúcar, né? Aí ele, dentro do balão 1, tem açúcar, certo? Dissolvido em água com corante para poder visualizar, né? E o balão 2, ele contém apenas água, tá? Aí cada balão é mergulhado em um recipiente com água pura. E os balões e os recipientes estão conectados aí por tubos de vidro, certo? Agora, o balão número 1, né, que tem açúcar, ele está fazendo aí a correspondência com as células da folha do vegetal, certo? Enquanto o balão 2, que tinha apenas água, né, água, ele corresponderia ao quê? Às células da raiz, a área vegetal que não faz essa fotossíntese, certo? Então, como que ocorre aí? Por osmose, a água do recipiente onde esses balões foram mergulhados, né, começa a entrar no balão 1. Lembra que ele está com muito soluto, né? Ele está com açúcar, então, por osmose, esse balão sendo semipermeável, vai entrar água. Isso vai gerar, então, um fluxo de água no tubo de vidro, que vai corresponder ao que esse tubo de vidro? Olha, ele corresponde ao floema, certo? E essa pressão de água, que a gente chama de pressão hidrostática, arrasta as moléculas de sacarose do balão 1 para o balão 2. A água sai do balão 2 e volta para o recipiente onde está o balão 1, pelo tubo de vidro, que aí embaixo ele corresponde o quê? Ao xilema, tá? Então, nesse experimento, um equilíbrio nas concentrações dos dois balões, ele vai acabar sendo atingido, certo? Agora, na planta, não. Na planta, não. O fluxo de água aí, ele vai ser mantido, por quê? Porque nas células da folha, que corresponde aí ao balão número 1, que tem açúcar, a planta está constantemente fazendo fotossíntese. Então, esse fluxo, ele permanece, né? Por isso, hipótese do fluxo de massa. Mas aí, hipótese do arrastamento mecânico também se encaixa muito bem, porque a água, quando vem pelo xilema, certo? Lembra da aula passada, né? O transporte de água sendo absorvido lá pelas raízes, a água, né? Sendo absorvida pelas raízes, vai promover o deslocamento dessas moléculas de açúcar que foram produzidas lá nas folhas. E essa molécula de açúcar vai acabar sendo arrastada e distribuída para as demais partes do vegetal, né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que, para que ocorra o transporte de seiva orgânica, ocorre, olha só, uma perfeita integração do xilema com o floema, certo? Então, ó, primeiro, você tem aí a comparação, né? Os vasos que estão na cor azul são os vasos do xilema, onde tem água subindo, né? Água e sais minerais. Então, ó, primeiro, o açúcar ingressa nas células do vaso liberiano e provoca o aumento de concentração das células crivadas. A água é absorvida, principalmente do vaso de xilema, por osmose. Aí, 2. O ingresso de água gera uma pressão que empurra a seiva elaborada ao longo do vaso de floema. E chegando à raiz, o açúcar penetra nas células radiculares e a água retorna ao xilema. O xilema reconduz a água em direção aos centros produtores de seiva elaborada e o ciclo se repete continuamente. Então, primeiro, né, o xilema tem que funcionar para que possa subir essa água e absorvida lá das raízes e aí sim distribuir a glicose que está sendo produzida por meio da fotossíntese, certo? E aí, uma questão muito interessante é a observação dos pulgões, tá? Onde os pulgões, eles são parasitas de vegetais, né? Eles conseguem se alimentar de seiva aí das árvores, né? Penetrando o seu aparelho bucal sugador nos vasos
liberianos da planta, né? E por causa da pressão do líquido, uma parte da seiva é eliminada constantemente pelo ânus do pulgão. Você tá vendo aí que tem umas gotinhas, certo? Então, essa seiva, ela sai, né, constantemente. Então, foi estudando justamente esse líquido, né, que sai aí dos pulgões, que os cientistas conseguiram descobrir, né, chegar a determinar a composição da seiva em árvores vivas, tá bom? Bem importante aí a observação e essa comparação. E aí, voltando para aquela questão do anel de Malpighi, né, que eu conversei com vocês na aula sobre xilema, mas apenas para mostrar a localização do xilema e do floema, e lembra, né, floema fica pelo lado mais periférico desse vegetal, então fica aí na casca, né, ao lado de fora. E aí, comentei com vocês, né, que quando a gente retira o anel todinho, né, em torno desse vegetal, esse vegetal acaba morrendo, né, porque as raízes deixam de receber nutrição. E aí, claro, afeta todo o desenvolvimento do vegetal. E aí você tem, né, na imagem A e na imagem B, o anel de Malpighi, né, que foi realizado aí, né, foi retirado, né, de um vegetal na imagem A, e na imagem B, após alguns meses, você percebe que um dos lados tem maior concentração de substâncias, né? Então, ficou bloqueado, essa passagem ficou bloqueada e ficou ali acumulada e forma mesmo essa abaulação, tá? Agora, do lado você vê um esquema de um anel que foi realizado no caule, né? Não no tronco da árvore mesmo, mas no caule. Isso vai significar o quê? Esse anel sendo retirado aí do caule, ele não vai causar a morte do vegetal, tá? Ele vai, ele vai promover aí, ó, o desenvolvimento de frutos até mesmo mais doce, tá? Porque tem uma concentração aí maior de açúcar nas folhas, já que elas são as produtoras de glicose, né, de açúcar. Uma vez tendo aí nessa localização frutos, eles vão ficar maiores, vão ficar mais doces, então tem uma aplicação boa, né? Desde que esse anel de Malpighi seja feito no caule, sem prejudicar o desenvolvimento total desse vegetal, certo? Então, eu acho que de transporte de seiva orgânica, né? Nós já finalizamos, tá? Mas aí você lembra, né? Xilema por dentro, floema por fora. Floema transporta seiva orgânica, né? Produzida lá na fotossíntese, e xilema transporta água e sais minerais, ok? Normalmente, xilema é para cima e floema é para baixo, certo? Essa direção do transporte. Então, até a próxima aula.